Olá, sétimo ano, tudo bom com vocês, pessoal? Olha aqui o nosso primeiro vídeo do ano, né, sobre a aula de hoje, e eu vou procurar explicar alguns exercícios caso haja dúvidas, tudo bem? Pessoal, a aula de hoje é a respeito do conto da aula de segunda-feira, do conto Como os Campos, certo? Primeiro quero fazer algumas observações, que vocês já sabem, a respeito do envio da atividade. Quem consegue editar o próprio arquivo que eu mando, o próprio documento, pode responder nele. Quem achar melhor criar um novo arquivo e digitar apenas as respostas, perfeito também. Não é para mandar no meu WhatsApp foto de atividade nem resposta de questão. Combinado? Então, vamos lá, gente. A gente tem aqui, ele pede para reler o primeiro parágrafo. Eu não vou ler tudo, porque eu espero que vocês leiam tudo que eu coloquei nessa folha, tá bom? É para ler tudinho. Agora eu vou falar rapidamente apenas a respeito das questões. Então, nós temos aqui o primeiro parágrafo e o exercício número 1 tem letra A e B, letras A e B, e ele pede apenas para que a gente escreva palavras ou expressões do texto que caracterizam os seguintes substantivos. Então, vocês vão procurar lá no texto a palavra tecidos. Tem que voltar no texto. Talvez vai ser necessário que vocês voltem na aula de segunda-feira para olhar o texto lá, abrir e procurar. Encontre a palavra tecidos e veja que palavrinhas foram usadas para dar característica para a palavra tecidos. Lembra? Característica é adjetivo, então vai ter a palavra tecidos, vai ter alguns adjetivos acompanhando, dando característica para ela. Mesma coisa com a palavra fios, tá? Vocês vão procurar características da palavra fios. Segundo, se essas caracterizações fossem retiradas do texto, isso prejudicaria o entendimento da história? Então, essas palavrinhas que dão característica, se tirar, tenta ler o texto, né, o lugar que elas estão ali, o parágrafo, sem elas. Vocês, para perceber, será que ia prejudicar o entendimento da história? Se retirar essas palavrinhas que indicam as características? Certo? 3. Tem um trechinho do texto, e aí pergunta: que palavras ou expressões foram usadas para descrever com detalhe a cor verde? Então, que palavrinhas foram usadas para descrever com detalhe a cor verde? Então, vocês vão encontrar a palavra verde, olha ela aqui. E que palavrinhas estão ali acompanhando para descrever ela com detalhes? A 4. O conto apresenta uma série de ações para mostrar como a veste do jovem pequenino foi se transformando. Ações, o conto apresenta uma série de ações. As palavrinhas que indicam ações são os verbos, hein? Fiquem atentos. E eu quero saber, transcreva pelo menos 3 dessas ações, 3 coisas que aconteceram e que foram mostrando que a roupa, que a veste, né, do menino lá, do pequenino, foi se transformando. Tudo tem que voltar no texto, vocês vão ter que ler o texto novamente. Vão ter que abrir a aula de segunda-feira, ler o texto novamente, porque senão vocês não vão lembrar e não vão conseguir responder, tá bom? Então, procura lá. Uma série de ações, as ações que mostraram que a roupa do menino foi se transformando. 5. Releia as frases a seguir e responda. A linguagem destas frases é utilizada por jovens como você? Então, leia essas 2 frases e me responde, essas frases seriam utilizadas por jovens como você? Explica para mim.
Se sim, por quê? E se não, também explica. A 6 é de alternativa. Olha o que diz aqui. Assinale as alternativas. Atenção, hein? E a 6, aqui apenas para relembrar, isso aqui ano passado nós estudamos muito, né? Antes de acontecer a pandemia, enquanto nós estávamos ainda indo na escola, eu já havia explicado isso aqui para vocês, né? Porque toda narrativa, ela tem os seus elementos e ela tem os seus momentos. Então, toda narrativa tem personagens, quer dizer, quem que participa da história? Os personagens. Onde, quer dizer, o espaço, o lugar. Quando é o tempo. Então, vocês vão ler com atenção esse quadro para lembrar esses dois quadros, tá bom? E agora, preencher esse quadro aqui. Então, volta lá no texto, preenche para mim. Personagens, quem são? Espaço, que é o lugar onde se passa a história. O tempo, quando que foi. Essa parte do enredo, ó, por que eu deixei maior o espaço? Porque vocês vão ter que, com poucas palavras, com frases curtas e simples, vocês vão falar os principais acontecimentos da história. Vou dar um exemplo. Se eu fosse escrever com poucas frases, com frases simples, o enredo do conto do Chapeuzinho Vermelho. Eu ia escrever assim, ó. A menina sai para levar doces para a avó. No caminho, ela encontra o lobo que a engana e convence a pegar o caminho mais longo. O lobo chega primeiro à casa da avó e a devora. A menina chega, ele a devora também. O caçador aparece, mata o lobo e salva as duas. Tá vendo? Com frases simples e curtas, eu conto quais são as principais ações, que é o enredo do texto. E o narrador? Que tipo de narrador que tem esse texto? Narrador personagem? Narrador observador? Tá bom? Pensa lá. Agora tem aqui um outro quadro que já está, presta atenção nisso, ele está explicando direitinho. Ele já está todo feito. Então, a situação inicial do conto é: jovens acompanham o sábio e ouvem seus ensinamentos. O conflito, que é a parte do problema, é o momento em que os jovens questionam o sábio sobre como se vestir nos dias frios e saem à procura de material para suas vestes. Concordam? Vocês vão ler tudo. Aí, vocês vão preencher aqui embaixo. Agora, com as informações do quadro acima, com essas informações aqui, vocês vão preencher aqui, tá bom? Então, com essas informações, volte ao conto, volta lá no conto e encontra para mim em que parágrafo que acontece isso aqui. Por exemplo, a situação inicial ó, já está feita, eu dei como modelo. Então, ó, jovens acompanham o sábio e ouvem seus ensinamentos. Isso aqui está na primeira frase do primeiro parágrafo. Está aqui. Só que o primeiro parágrafo não tem só uma frase. Ele tem mais frases. Então, o conflito, volta lá no texto, já tem a dica. Se a situação inicial é a primeira frase, o conflito vai começar na segunda frase do primeiro parágrafo. Só que ele vai até onde? Aí vocês vão me dizer. Como que vocês vão saber? Lê isso aqui, ó. Jovens questionam o sábio sobre como se vestir nos dias frios e saem à procura de material para suas vestes. Então, vai da segunda frase até onde isso aqui, esse acontecimento. Vocês vão preencher. Depois, para o clímax, procura lá no texto em que parágrafos está isso aqui. Um dos jovens não faz suas roupas como os demais. Vocês vão preencher. Tá vendo que para fazer isso, vocês precisam olhar nesse quadro e procurar essas informações lá no texto. Aí vocês preenchem aqui direitinho. Tá bom? Então é isso, pessoal. Um beijo e tchau, tchau.